E a gente vai conversar a partir de agora com o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio. A gente até exibiu um trechinho da sua entrevista de ontem aqui, porque foi muito esclarecedora e a gente aproveita a oportunidade para tirar dúvidas dos nossos ouvintes, outras dúvidas que surgirem. Então, professor, muito obrigada por nos atender e um bom dia. Bom dia, Carla, bom dia, Sheila, bom dia, Megali, e a todas e a todos que nos acompanham aqui na Band News FM. Eu sei que a gente já está falando muito desde ontem, mas queria que o senhor, de maneira bem didática, nos explicasse aqui, no processo judicial, o que é exatamente, o que representa exatamente o indiciamento e quais são os próximos passos. Além disso, pergunta aqui de ouvintes, quanto tempo para a PGR agir e se a PGR não aceitar, como fica? Perfeito. Então, vamos começar a diferenciar as coisas, na verdade, do indiciamento do processo judicial. O processo judicial começa quando o tribunal ou o juízo, no caso da primeira instância, recebe uma denúncia instaurando a ação penal. O indiciamento não. O indiciamento é a peça final do inquérito policial, que transcorre na polícia de investigação, que não pertence ao Poder Judiciário, pertence ao Poder Executivo, e que faz essa tarefa de investigar o possível fato criminoso. Carla, o indiciamento é como na ópera, aquele último ato, aquele ato dramático, final. É nele que o delegado de polícia, a autoridade de polícia de investigação, emite a sua opinião sobre aqueles investigados e sobre aqueles possíveis crimes. Bom lembrar, no indiciamento não se condena ninguém, não se absolve ninguém. No indiciamento não se acusa ninguém. No indiciamento, a autoridade de polícia apenas diz que as provas são muito fortes, são robustas, a vincular aqueles fatos àquelas pessoas ditas na peça de indiciamento, chamada termo de indiciamento, e que, portanto, muito provavelmente elas são os autores dos crimes. É isso que o delegado diz. O inquérito vai ao Ministério Público. O Ministério Público é que pode decidir, e aqui já respondo parte de sua questão, se oferece a denúncia, que é a peça de acusação, ou se ele, achando que não há provas que vinculem os fatos às pessoas indiciadas, ele promove o arquivamento do inquérito. Aí respondo à questão de nossa ouvinte. Se ele promover o arquivamento do inquérito, se encerra tudo. Não acredito de modo nenhum que isso vai acontecer. Tem uma terceira possibilidade, ele se manifesta de volta à polícia para complementar provas, produzir novas peças de depoimento, de perícia, de investigação. Eu aqui aposto que o Procurador-Geral da República vai oferecer denúncia. Com isso, o Supremo Tribunal Federal vai recebê-la, instaurando a ação penal para processar e julgar aqueles indiciados que agora já serão acusados. Tá. Próximos passos, então, oferecimento de denúncia, o que, segundo a Mônica Bergamo, deve acontecer só no ano que vem. Doutor, a denúncia pode ser oferecida acompanhada de uma prisão preventiva? Pode acontecer de o Ministério Público representar por uma prisão preventiva pedindo-a. Não é? E isso pode acontecer sim. Aí o tribunal tem que fazer um julgamento em separado, porque na prisão preventiva não se trata de prisão-pena, Megali, não se trata da condenação de ninguém. Trata-se apenas de uma medida chamada no processo penal cautelar, baseada no artigo 312 do Código de Processo Penal. Quando ela é adotada? Quando aquele indivíduo, que ainda não foi julgado, ainda não foi condenado ou absolvido, ele estando solto representa perigo para a ordem pública, perigo para a sociedade ou para a própria instrução processual penal. Aí, nesse caso, numa medida cautelar, repito, não é prisão-castigo, não é prisão-pena, é prisão de cautela, recolhe-se aquele indivíduo a uma penitenciária. Mas isso depende de um julgamento próprio, determinando essa prisão de caráter preventivo, que deve ser sempre excepcional. E, Megali, só para concluir, eu, por falha minha, deixei de responder uma parte da questão da Carla sobre os prazos. São prazos considerados impróprios.
eles estão previstos na lei. O procurador tem um prazo para denunciar, o tribunal tem um prazo para processar e julgar, mas isso é considerado pela jurisprudência prazo impróprio, ou seja, não há nenhuma consequência se ele não for observado. Se o tribunal precisar de mais tempo para analisar e fazer um bom julgamento, ele pode fazê-lo. Tá, aí é oferecida a denúncia, esses indiciados... Vamos supor que o Gonê ofereça a denúncia contra todos os 37. Nós teríamos 37 julgamentos simultâneos, doutor? Como é que funcionaria isso? Em verdade, se a denúncia for em face dos 37, isso na hipótese do Gonê não perdoar ninguém, não é denunciar os 37. O Procurador-Geral da República pode fazê-lo em peças separadas, pode fazê-lo na mesma peça. A tendência é que ele faça na mesma denúncia. E a tendência é que o tribunal, diante da absoluta conexão dos fatos entre todas essas pessoas hoje indiciados, a tendência, Megali, é que o Supremo Tribunal Federal faça o julgamento conjunto. É um julgamento trabalhosíssimo e isso ocorreu, por exemplo, na ação penal 470, lá em 2011. Recorda-se, o tribunal ficou praticamente 6 meses fazendo um julgamento. Quando eu digo julgamento conjunto, não é no mesmo dia, na mesma sessão, na mesma tarde. É na mesma continuidade do ato de julgar, que pode levar, às vezes, meses. E na ação penal 470, que marcou a história do Brasil, eu citei aqui como exemplo, também eram mais de 30 réus, mais de 30 acusados. Então, esse trabalho acaba sendo longo. Por quê, Megali? Porque o tribunal tem que fazer o julgamento de cada um, e esse julgamento não é dizer sim ou não, é dizer por quais crimes aquela pessoa é condenada ou absolvida, a dose de culpabilidade de cada um desses crimes, porque no Brasil a responsabilidade penal é individual. Depois o tribunal ainda tem que fazer a chamada dosimetria da pena, para calcular o tempo de pena de cada um, de acordo com um critério que se divide em 3 fases. Então o julgamento promete ser longo, mas feito univocamente. Se tivermos aí 37 denunciados, não acredito que venhamos a ter todos os 37, mas se houver, eles serão todos julgados pelo Supremo Tribunal Federal conjuntamente. E aí, quando o senhor fala de julgamento conjunto, significa militares e civis terão o mesmo tratamento? Nesse caso, a Justiça Militar não é levada em consideração? Não há nada a ser tratado na Justiça Militar, professor? Sim, Sheila, boa questão a sua. Aqui eles são tratados de forma comum, igualitária. E te explico por quê. A Justiça Militar, que é um ramo da justiça especializada do Poder Judiciário, ela tem uma importantíssima competência, mas é competência para processar e julgar crimes militares, definidos, portanto, num Código Penal à parte, chamado Código Penal Militar, instituído pelo Decreto-Lei número 1001 de 1969. Quando se trata de acusação de militar, ou até de civil, por crime militar, quem julga é a Justiça Militar. Aqui nós estamos falando dos crimes de organização criminosa, segundo a apuração da Polícia Federal, de crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de crime de tentativa de golpe de Estado, todos eles previstos na legislação penal comum, de maneira que esses militares, se forem acusados, serão acusados não por crime militar, mas por crime comum, sujeitos a ser julgados pela Justiça Comum. E tem um último dado aqui. Como o Supremo Tribunal Federal, lá atrás, em 2023, chamou para si a competência, o Supremo Tribunal é Corte Suprema, ele está acima de toda a organização judiciária. Então, isso por si só já faria com que a matéria não fosse julgada pela Justiça Militar. Mas, além disso, não sendo crime militar, como eu disse, não está sujeito à justiça especializada e sim à justiça comum. Entendido. Professor, tem se questionado a participação do ministro Alexandre de Moraes nesse processo todo. Ontem ele ouviu Mauro Cid, né, foi mantida ali, ou foram mantidos os benefícios da delação premiada, mas nesse inquérito aí do 8 de janeiro, o Alexandre de Moraes aparece como parte perseguida
né, dentro dessa, enfim, pela organização criminosa. A gente teve a divulgação da Polícia Federal também do plano de assassinato do presidente Lula, do vice-presidente e do ministro Alexandre de Moraes. Aí eu pergunto para o senhor se nesse julgamento no Supremo Tribunal Federal pode haver o questionamento da participação do ministro Alexandre de Moraes, pode haver a suspeição dele, ele não participar desse julgamento. Qual é a avaliação do senhor? Eu lanço aqui uma aposta. Eu acredito que a defesa dos acusados, principalmente do ex-presidente Jair Bolsonaro, vai arguir ao Supremo Tribunal Federal a suspeição do ministro. Agora, eu quero aqui ser bastante técnico, sabe, Carla, para nós falarmos com muita responsabilidade. Esse ministro Alexandre de Moraes já vem sendo questionado na sua suspeição faz tempo, desde que se instauraram aquelas ações penais pelos crimes de 8 de janeiro. Ali não era justo, quando se dizia o ministro Moraes é suspeito porque é vítima, porque investiga, porque acusa, porque julga. Nada disso é verdade, só é verdade quando dizem que ele julga, porque a acusação sempre foi feita pelo Ministério Público e uma coisa é o controle de legalidade da investigação, que fica a cargo do relator no Supremo Tribunal Federal nos processos de competência originária do Supremo. Outra coisa são as investigações em si, que são feitas pela Polícia Federal e não pelo Alexandre de Moraes. Então, nunca foi justo dizer que ele era acusador, juiz, investigador ao mesmo tempo. Muito menos que ele era suspeito, até porque, Carla, eu quero aqui dizer uma coisa que me parece fundamental. A jurisprudência, que é o entendimento reiterado dos tribunais, é clara ao dizer que não vale a arguição de suspeição por fato criado forçosamente para gerar a suspeição do juiz. Como, por exemplo, disseminação de notícia falsa, acusações em redes sociais. Isso não pode gerar a suspeição do juiz, senão seria fácil afastar um juiz de um processo, não é? Imagine numa comarca de interior, em que o réu não gosta do magistrado. Bastaria ele publicar uma notícia falsa no jornal lá na comarca e o juiz estaria suspeito. Então isso não pode gerar suspeição de juiz e Alexandre de Moraes nunca esteve suspeito nesse sentido. Agora, nesse último caso, desse último inquérito sobre a suposta tentativa de matar Lula da Silva, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes, ou de derrubá-los do poder, nesse caso, me parece que o ministro Moraes era caracterizadamente a potencial vítima daquela quartelada se aquilo tivesse prosperado. Porque eles pretendiam ou prender o ministro Alexandre de Moraes, imagina, prendê-lo arbitrariamente, ou pretendiam matá-lo. Então, ele é uma potencial vítima. Então, nesse caso, eu acho que seria até de boa prudência, de bom alvitre, para preservar o próprio ministro e a própria autoridade do Supremo Tribunal, que ele se afastasse da relatoria, sabe, Carla? Eu acho que aqui é um caso diferente e acho que, possivelmente, as defesas arguirão ao tribunal a suspeição do magistrado. Doutor, o presidente, eu tenho duas perguntas aqui sobre Bolsonaro. O ex-presidente é um civil, mas é um militar reformado também. Bom, ele era reformado, né? Aí depois ele foi para reserva, para que a filha dele pudesse entrar no colégio militar. Então ele é um militar da reserva. Ele também é julgado num tribunal militar? Não é. Vale aqui a mesma observação, Megali. O militar, quando ele vai para a reserva, ele continua carregando a sua patente até a morte. Ele não carrega a patente, se oficial, né, porque praça não tem patente, mas ele não carrega a patente no ombro, porque ele não usa mais farda, mas ele carrega a patente na sua identidade. Ele continua sendo capitão para o resto da vida, como a lei diz, embora ele não tenha mais poder de comando, de mando, nenhum poder de exercício, mas ele leva simbolicamente a patente. E na justiça militar, até civil pode ser julgado, e é costumeiramente. Quando um civil pratica um crime definido como crime militar, pode ser julgado na Justiça Militar da União. Todavia, aqui nós não falaremos disso, porque embora Bolsonaro seja um capitão do Exército, ele não está sendo acusado por crime militar. Ele está sendo acusado por crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e por crime de tentativa de golpe de Estado e por crime de organização criminosa. Então não se trata aqui
de crime militar, todos sujeitos à justiça comum. Perfeito. Ele tem 69 anos, completará 70 em março. Caso condenado, já será um septuagenário, certamente. Tem ouvinte perguntando exatamente isso, viu? Portanto, ele cumpre metade da pena. É possível que Bolsonaro seja condenado, mas não cumpra regime fechado, doutor? Isso vai depender, sabe, Megali, da dosimetria da pena. Eu acredito, sendo muito honesto, que ele vai, se for condenado por todos esses crimes, amargar algum período no regime fechado. Eu te explico por quê. O crime de organização criminosa tem pena de 3 a 8 anos de reclusão. O crime de abolição violenta do Estado de Direito tem pena de 4 a 8 anos. O crime de golpe de Estado tem pena de 4 a 12 anos. O Supremo Tribunal Federal, eu não vou nem entrar no mérito aqui se isso é possível ou não, juridicamente, mas o Supremo Tribunal tem considerado a possibilidade de concurso material de abolição violenta do Estado de Direito com golpe de Estado. O que é concurso material? Somatório dos crimes somando as suas penas, entende? O Supremo tem entendido em outras ações penais que isso é possível. Se ele tiver contra si condenações no grau máximo, chegando aí a mais de 20 anos de reclusão, pode chegar até a 28 anos de reclusão, ora, Megali, nós vamos ter aí necessariamente, em que pese todas essas questões que você citou, uma parte da pena cumprida em regime fechado, sim. Agora, em caso de condenação, professor, militares cumprem pena onde? Bem, isso é uma questão de execução penal. Então, no juízo da execução penal, vai se decidir se ele vai para uma penitenciária especializada, para um presídio militar, ou se ele fica num presídio comum. O fato de ele ser militar não define por si só, Carla, que ele tenha que ficar num presídio de caráter militar, aquartelado. Não. Por quê? Porque, em verdade, isso ocorre para proteger militares que, no exercício da função, precisam se destacar de presos comuns para não sofrerem sanções dentro do estabelecimento prisional. Sanções que eu digo, sanções de violência entre os presos. Ora, se ele já saiu do Exército há tanto tempo, foi um político, deputado federal por 28 anos, presidente da República por 4, não necessariamente se vai decidir assim, por uma prisão militar. Até porque o Supremo Tribunal, historicamente, nessas condenações, o processo originário é aquele que começa e termina dentro do próprio Supremo Tribunal. Ele, em geral, delega essa atribuição de execução penal para um juízo de primeira instância, como aconteceu no caso do mensalão, da ação penal 470. E aí é o juiz que vai tomar esse tipo de decisão. Muito bem, professor Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, mais uma vez conversando aqui conosco, esclarecendo muitas dúvidas dos nossos ouvintes. Bom demais ouvi-lo, a gente aprende e é técnico, didático, né? É assim que é bom. Professor, muito obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço, Sheila, Carla e Megali. Bom jornal, bom trabalho para vocês todos. Boa sexta-feira. Muito obrigado. Obrigada.